Hello, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, especialmente para você. Gostaria só de pedir para vocês repararem na minha blusa linda de bananinhas e dizer para vocês que eu sou apaixonada em banana. Bom, você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque sempre tem conteúdos super legais aqui para vocês. Então, bora pro vídeo. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre uma experiência extraordinária a qual eu tive com Deus, assim como todas as outras que eu venho aqui compartilhar com vocês. Eu estou vivendo a quaresma, uns 40 dias de oração, penitência, jejum, entrega. A quaresma que nos faz ir ao deserto para ter um verdadeiro encontro com Deus, preparando todo o nosso coração, a nossa alma, para que a gente possa viver bem a Páscoa, a ressurreição de Cristo, o renascimento de Cristo dentro do nosso coração. E o período de quaresma, ele é sempre um tanto quanto forte e parece que as tentações, elas se intensificam um pouco mais. E lembrando aqui que as tentações não são enviadas por Deus, mas as provações para de fato edificar e trabalhar o nosso caráter, a nossa alma e também desenvolver as nossas virtudes, nos robustecendo na fé e na nossa caminhada. Mas as tentações, elas estão aqui, elas começam aqui, dentro da gente. E se caso a gente alimentar essas tentações, sim, elas podem nos levar a cair e nos levar ao pecado. Nós somos, sim, seres falhos, decaídos, com a marca do pecado original, e sim, nós vamos cair. Não sejamos orgulhosos de achar que só porque estamos numa caminhada com Deus, que nós não cairemos, que nós não vamos pecar, que nós vamos ser santos. Não, não pense isso. É importante a gente estar sempre, de fato, ligado a Deus o tempo todo, vivendo na graça dele. É como uma rosa. A rosa é linda e muitas das vezes nós cortamos ela da roseira. Nós sabemos que a roseira é a coisa mais linda, mas o que é você ganhar uma rosa linda, não é mesmo? Mas lembrando que ao cortá-la da roseira, da sua fonte, ela sim vai estragar. E assim somos nós, longe da graça de Deus. Nós apodrecemos, nós vamos cair. Então nós precisamos sim estar na presença de Deus, ligados a Ele. E quando a gente está longe de Deus, longe da graça dele, sim, estaremos suscetíveis ao erro, a cair. E muitas das vezes, até mesmo ligados a Deus, nós vamos sim cair. E, gente, o importante ao cair é sim nos arrependermos de coração contrito, nos confessarmos com o Padre e voltarmos a viver novamente em graça, na graça de Deus todos os dias. Deus, ele é misericordioso, ele não para nas nossas misérias, ele jamais vai parar na nossa miséria. Então, se você estiver disposto a receber o perdão de Deus, a se perdoar e a voltar para ele, sim, Deus, ele está aqui, pronto, com a mão estendida para levantar você e ajudar você a desenvolver as suas virtudes e a estar ligado nele para que você possa, de fato, ir se assemelhando ao caráter dele. E sim, gente, Deus nos pediu a santidade e sim, ela é possível. E eu caí durante essa quaresma, não só uma vez, mas algumas vezes, e eu estava com meu coração assim, porque o Espírito Santo, ele vai incomodar você, sim. Basta estarmos abertos a isso. O Espírito Santo, ele fala o tempo todo. Por isso que a gente tem que estar sensível à ação do Espírito Santo e entender que Deus, ele fala o tempo todo com a gente. Muitas das vezes, somos nós que escolhemos não ouvi-lo. E sim, quando nós estamos no pecado, nos tornamos escravos desse pecado e vamos cada vez mais nos afastando de Deus. No final das contas, a gente acha que é Deus que se afasta de nós, mas não. Somos nós mesmos que escolhemos nos afastar dele e ir
por caminhos que não são o dele. No início da quaresma, eu já tinha falado comigo mesma, eu quero me confessar para viver melhor a Páscoa de Cristo. E nesse meio caminho, eu caí. E eu pensei, eu quero confessar com o Padre Carlinhos, porque eu vou à missa aqui perto da minha casa e na capela que ela é presidida a missa pelo Padre Carlinhos. E o Padre Carlinhos, ele é capelão lá na minha faculdade. E eu tava já com esse desejo no coração. Um dia lá no intervalo, lanchando com as minhas amigas, elas falaram comigo, Tamara, você sabe, o Padre Carlinhos, ele tá aqui na faculdade, ele é capelão, ele fica aqui todos os dias. E ele confessa. Eu falei assim, ai, jura? Aí ela falou, vou te dar o telefone da pastoral para você marcar. Eu salvei o número. E aí, nesse mesmo dia, eu falei, eu vou ali, pessoalmente. Só que não tinha ninguém na pastoral. Aí, tudo bem. No dia seguinte, eu estava na faculdade, na sala de aula, e simplesmente o Padre Carlinhos foi lá. Na sala. E falou que ele estaria todos os dias, de 9h30 às 11h30, recebendo as confissões. E aí, simplesmente aquilo queimou meu coração. Eu simplesmente pensei naquele momento comigo. Deus veio aqui falar comigo. Filha, eu estou te esperando. Eu quero perdoar você. Sim. Esse desejo que você tá no seu coração, que tá ardendo, que tá queimando, sou eu falando com você. Venha a mim. Eu quero perdoar você. Quando acabou a aula, as meninas vieram falar comigo que isso nunca tinha acontecido antes, que ele nunca tinha ido nas salas falar que ele estava ali recebendo confissões. Daí eu tive a certeza plena, diante de todos os acontecimentos, de que Deus, sim, ele estava ali falando comigo, me chamando. Gente, entenda uma coisa, Deus, ele mora dentro de você. Muitas das vezes a gente não o escuta, pois estamos tão imersos nas coisas do mundo, colocando outros deuses no nosso coração e servindo a eles, assim como o pecado se torna muitas das vezes um Deus com D minúsculo na nossa vida, que nós não conseguimos enxergar, aceitar e reconhecer o nosso Deus com D maiúsculo, que grita dentro da gente, que nos chama, que nos convida o tempo inteiro a ter um relacionamento com Ele. E, gente, quando a gente está no pecado, até mesmo os veniais, mas principalmente os mortais, eu aconselho vocês a irem fazer um exame de consciência diante dos 10 mandamentos e fazer uma boa confissão. Tenha certeza que tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te impede de se relacionar com Deus, porque, gente, o pecado, ele simplesmente quebra o nosso relacionamento com Deus, ele esfria o nosso relacionamento, ele nos afasta de Deus. Se você parar para pensar hoje, olhando para dentro de si mesmo, diante das coisas que você está vivendo, principalmente estando no pecado mortal, perceba como a graça não consegue atingir você. E sim, nós escolhemos, muitas das vezes até mesmo consciente do pecado, nós sabemos que aquilo ali é um pecado e nós ainda assim escolhemos continuar ali e a realizar isso. Mas, gente, quando nós temos ali a sensibilidade ao Espírito Santo, quando a gente cai e a gente toma consciência de fato daquilo ali, é como se a gente estivesse traindo a Deus de uma forma tão cruel, porque de fato o pecado ele machuca a Deus. Todas as vezes que nós pecamos, de certa forma o pecado machuca Deus e ele vai machucando a gente, ele vai abrindo uma ferida, ele vai nos prendendo, ele vai nos machucando, ele vai fazendo com que a gente já não consiga mais caminhar na graça de Deus. Tem duas passagens as quais eu gosto muito na Bíblia. A primeira está lá em primeira carta de São João, o capítulo é o 1, o versículo é o 9, que diz o seguinte: se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está. A gente precisa reconhecer que nós pecamos, sim. Não é fechar os olhos, porque muitas das vezes a gente não reconhece que a gente pecou, a gente não aceita, a gente não quer aceitar. Isso é soberba, isso é orgulho. Em pensar que, não, eu não caio. Sim, você cai e você vai cair muitas vezes.
Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. E a outra passagem está lá em João, Evangelho de São João, o capítulo 8, no versículo 34, que diz: Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Eu vou dar um exemplo meu de um pecado da gula. A gente, de fato, muitas das vezes escolhe preencher os nossos vazios, o vazio da nossa alma, que eu sempre digo que é do tamanho do amor de Deus. E só o amor de Deus vai preencher e transbordar esse vazio que você tem dentro do teu coração, da tua alma. E muitas das vezes nós escolhemos o pecado, as coisas do mundo, os prazeres instantâneos, porque nessas horas, gente, a nossa carne, ela grita. E nós confundimos a questão da nossa alma gritando por Deus com o nosso corpo gritando pelo pecado, pelas coisas do mundo, por se satisfazer. Na quaresma, eu fiz o propósito de não comer doce nenhum na quaresma. E na primeira semana, eu simplesmente me entreguei completamente a comer muito, muito doce todo dia, gente, todo dia. Você se torna escravo daquilo. Parece que o seu corpo, quanto mais você dá, mais ele pede, mais a tua carne pede esses prazeres instantâneos. Mas no final das contas, você percebe que aquilo ali é vazio, que aquilo ali não traz sentido nenhum para a sua vida. De fato, isso se torna escravo. Assim como tudo aquilo que se torna um vício, que se torna um excesso, muitas das vezes pode sim haver o bem, mas utilizado de forma desordenada, aquilo se torna mal. E aquilo vai se tornar um pecado. Tanto a pornografia, a alimentação, quanto a internet, as redes sociais, tudo aquilo que de certa forma se torna um vício, isso vai te levar ao pecado, e vício e pecado estão assim, entrelaçados, e isso de certa forma prende sim, prende. Pare para perceber. E assim que eu caí em consciência, eu falei, isso tá errado. Não tá me levando a lugar nenhum. Primeiro que tá me prejudicando a minha saúde. E no final das contas, a que isso vai me levar? A lugar nenhum. A lugar nenhum. Isso não vai me edificar em nada. E quando eu conversei com o padre, quando eu fui me confessar, ele conversou muito comigo sobre a questão do temor de Deus, que está ligado às tantas outras virtudes, inclusive a temperança, que nos ajuda a moldar e a abaixar essas desordens das paixões, concupiscências que nós temos dentro de cada um de nós. Então, o temor de Deus aqui não é um medo. Ai, eu tenho medo de Deus, eu tenho medo de ir pro inferno, então eu não vou pecar, eu não vou contra Deus, eu vou respeitar os... Não, gente, não é assim. O amor, ele não funciona na questão do medo da imposição. O amor, ele é livre. Então, Deus, ele deixa a gente escolher pelo caminho do mal, pelo caminho do bem. A graça, o pecado, viver na graça ou viver no pecado. Viver livre ou viver na escravidão. Então, o temor é aqui ligado à obediência, a obedecer a Deus. E essa obediência, de fato, ela vem agregada a tantas outras virtudes que, trabalhadas dentro do nosso coração, da nossa alma, nos ajudam a batalhar e a combater as más concupiscências e as paixões desordenadas que nós temos dentro de cada um de nós. E lembre-se sempre, ao reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aquele dia eu fui, não diante de um sacerdote, mas diante do próprio Cristo, que estava ali disposto a me perdoar, para que eu pudesse voltar para a graça, para o nosso relacionamento. Então, que hoje você possa fazer uma análise da sua vida, olhar para dentro de si, fazer um bom exame de consciência e ir até um sacerdote e confessar. Eu tenho certeza que todas as amarras, as correntes que o prendem aos pecados, aos vícios, vão quebrar.
e você será livre, porque a gente só consegue viver bem o amor de Deus para conosco quando se nos tornamos livres, livres do pecado, livres das amarras do mal. Então que hoje você, assim como eu, possa retornar ao relacionamento com Deus, confessando os seus pecados e se livrando de todas as amarras e as correntes que se tornam preso, impedindo que você possa viver bem o amor e o seu relacionamento com Deus. Eu espero que esse vídeo tenha tocado no teu coração. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.